A paz do Senhor, amados irmãos, que Jesus continue abençoando vocês tremendamente, poderosamente. Hoje vamos dar continuidade no nosso estudo, nosso discipulado, aleluia, glória a Deus, e hoje nós vamos falar sobre salvação. Nós estávamos falando sobre a doutrina do pecado, tá? A martiologia. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina da salvação, soteriologia. É fundamental que tenhamos convicção da nossa salvação. A Bíblia garante essa certeza da salvação. Devemos estar sempre preparados para responder sobre a razão da esperança que há em nós. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. O que é salvação? Salvação é o fato do homem ser salvo do poder e dos efeitos do pecado. Olha que coisa interessante, né? Isso é muito importante. Então, você precisa ter certeza da sua salvação. Salvação vem do latim salvare, salvar, e também do latim salus, saúde, ajuda. O termo é traduzido do hebraico Yeshua, e alguns cognatos. Significa largura, facilidade, segurança. O vocábulo grego soteria também e alguns cognatos significa cura, libertação, preservação de algum perigo ou enfermidade. Louvado seja Deus. O que é importante nós entendermos aqui é o seguinte: como você pode ter certeza da sua salvação? Como você pode ter certeza de que você está salvo? Louvado seja Deus. Você pode ter certeza de que você está salvo através da palavra de Deus. Ela te dá essa certeza, te dá essa convicção. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 11 a 13, Deus ele começa nos falando: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Então, quem tem o Filho tem a vida. Quem é essa pessoa que tem o Filho? Lá em João capítulo 1 e versículo 12 diz o seguinte: todo aquele que acredita, que crê no Senhor Jesus e o aceita como seu Salvador, esse tem a vida. Se você tem Jesus, você tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Creia em Jesus Cristo e você será salvo. Lá na palavra de Deus, em João 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Você também pode ver em Atos capítulos 16, versículo 31, que se você o aceitar, se você crer no Senhor Jesus, você será salvo, você e a sua casa. Louvado seja Deus. Você pode ver também depois, pesquisar aí na sua Bíblia, uma referência lá em Romanos capítulo 5 e no versículo 8. A palavra de Deus, ela nos afirma o seguinte: que nós precisamos ter essa certeza. Então, essas são alguns versículos bíblicos para que você tenha certeza da sua salvação. Você precisa estar certo da sua salvação. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, em João capítulo 10, versículo 29 e 28, diz o seguinte: e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Glória a Deus. Essa é a certeza absoluta que nós temos. Certeza absoluta significa além de toda e qualquer dúvida. Em João capítulo 1, versículo 24 a 25, Judas capítulo 1, versículo 24 a 25 diz o seguinte: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Senhor, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. A salvação em relação ao passado. Como é que nós podemos chegar a esse pensamento? A Bíblia diz em Atos 17:30
Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Então, os tempos de ignorância é aqueles tempos que você não sabia, não tinha conhecimento, não tinha entendimento do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Suponhamos que uma pessoa não saiba nadar. Essa pessoa está prestes a se afogar. E aí, felizmente, alguém salva essa pessoa. Então, para salvar uma pessoa que está se afogando, você não precisa saber se essa pessoa merece ou não ser salva, se ela é um bandido, se ela é uma pessoa, um assassino. Você está vendo a pessoa se afogar, você sabe nadar, você tem como salvar, você vai salvar. Assim funciona a salvação. Deus, ele nos salva não porque nós merecemos ser salvos. Aleluia. Ele nos salva porque ele é Deus, porque ele quer salvar. Glória a Deus. E nós aceitamos o presente da salvação, recebemos essa salvação em nós quando aceitamos Jesus como nosso verdadeiro e único Salvador. Glória a Deus. A salvação não tem nada a ver com o passado da pessoa salva. Louvado seja o nome do Senhor. Em Lucas 9, versículo 24, diz assim: qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Porém, qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. Jesus acentua na sua palavra mais o céu. Então, a salvação ensinada por Jesus acentua mais o céu com toda a sua glória do que o inferno com todo o seu horror. Nós vemos muitas pessoas por aí ensinando que a pessoa tem que aceitar Jesus para fugir do horror do inferno, para fugir da condenação eterna. Não, você tem que aceitar Jesus, você precisa aceitar Jesus para você receber a vida eterna. Nós aceitamos Jesus não por terror, não por medo de ir para o inferno, mas pela alegria, pela expectativa, pela esperança de ir para o céu, de ter a vida eterna. E essa é a certeza que nós temos na palavra de Deus. Alguns elementos básicos para a salvação. Em Romanos, capítulo 3, versículo 24 e 25, nos fala que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, diz: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja Deus. Perdoar o pecado, Deus, ele é poderoso para perdoar o pecado das pessoas sem levar em conta os merecimentos ou não merecimentos. Não é porque você merece ser salvo que você vai ser salvo. É justamente porque você não merece. Porque o nosso Deus é longânimo, é grandioso em perdoar. Nós não merecíamos ser salvos. Nós não merecíamos. O próprio Jesus lá na cruz, ele falou assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ali estavam os seus algozes, as pessoas que procuraram a morte de Jesus, que maltrataram ele. Mas Jesus, ele falou, deu a eles a chance de serem perdoados. Louvado seja o nome do Senhor. E em 1 João capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Glória a Deus. Através da morte de Jesus na cruz do Calvário, os nossos pecados, os meus, os seus, são perdoados. E a nossa alma também é purificada. A graça independe, aleluia, das obras dos homens, é fonte de salvação. A graça, ela é fonte de salvação. O sangue de Jesus, ele é conhecido como a base da salvação. A fé, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pois é pela graça que sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, pela graça por meio da fé. Pela graça por meio da fé. Pela fé, o homem reconhece a necessidade da salvação e pela mesma fé, ele é levado a crer em Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé conduz ao Salvador, coloca a verdade na mente e Cristo no coração. A fé
é a ponte que dá passagem ao mundo espiritual e por isso concluímos que a fé é o meio para a salvação. Que você possa ter esta firme convicção que diz lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, para que você saiba responder a qualquer um a razão da sua esperança. Qual é a sua esperança? É a vinda do Senhor Jesus Cristo, é a nossa salvação em Cristo. Todos aqueles que seguem ao Senhor, o aceitam, creem nele, fazem a sua vontade, serão salvos. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Tenha certeza da sua salvação. Aleluia. E guarde essas palavras no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus te abençoe. Aqui, Pastor Ronaldo. Ativa o sininho, dá um like, compartilha e se inscreve no canal, ok? Compartilha com seus amigos aí. Jesus abençoe você. Receba aí a oração da fé. Se você prestou atenção até o final neste vídeo e você quer aceitar Jesus no seu coração, você quer receber Jesus como seu verdadeiro e suficiente Salvador, aleluia. Aceita Jesus, coloca a mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir comigo essa oração. Você que quer aceitar Jesus, você que quer voltar para o Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, eu te aceito. Eu estou voltando, estou retornando para os seus caminhos. Eu estou vindo para ti. Senhor, salva a minha alma. Eu confesso a ti como meu verdadeiro e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Guia os meus passos e abençoa toda a minha jornada de fé em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Agora, continue com seus olhos fechados e a mão no seu coração. Eu vou orar por você. Deus soberano, todas essas pessoas, esses irmãos que estão assistindo esse vídeo na Áustria, esses irmãos que estão assistindo esse vídeo em Portugal, nos Estados Unidos, ó Deus, que o Senhor venha curar, libertar, salvar todos os nossos irmãos na Europa, todos os nossos irmãos na Ásia, na África, ó Deus, em todos os continentes, que o Senhor venha salvá-los e perdoá-los. Escreve o seu nome no livro da vida. Todas essas pessoas que estão voltando para ti, estão aceitando o Senhor como Salvador. Salva elas e liberta em nome de Jesus. E guia elas na sua caminhada e sustenta eles até o fim, porque tu é poderoso para sustentar e não deixá-los tropeçar nem cair. Guarda eles em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Jesus te abençoe, seja abençoado e próspero. Em nome de Jesus, receba a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Seja abençoado em nome de Jesus.